Um dos projetos que eu tinha, na verdade tenho ainda, e se Deus quiser vou conseguir começar em breve, é fazer um curso sobre o amor, né? Ou sobre os diversos tipos de amor e como eles têm que se complementar, ou como é importante que eles se complementem entre si na vida das pessoas, né? Se vocês refletem um pouco, a situação, por exemplo, do amor matrimonial no Brasil está à beira do colapso, para não falar mais do que isso, né? O número de divórcios é altíssimo, provavelmente já mais de metade dos casais se separam depois de 3 ou 4 ou 7 anos de convivência, mais ou menos, né? E, evidentemente, os filhos saem com mágoas profundas e dores terríveis desse negócio, muitas vezes quase impossíveis de recuperar ao longo da vida. A gente desaprendeu, ao todo nos últimos 500 anos, mas nos últimos 150 anos, com extrema intensidade, e aqui no Brasil desde a década de 60, mais ou menos, né, com intensidade total. Quer dizer, filmes, novelas, e programas de rádio, etc., só vieram reforçar o estado de cinismo e de amargura com que o brasileiro médio hoje encara o amor, né? Pense em todas as músicas da MPB. Música de amor no Brasil, praticamente, desculpem a expressão, é música de corno, né? Quando você foi embora, fez-se noite no meu coração. É isso, né? Quer dizer, como se fosse inevitável as pessoas se separarem, como se fosse inevitável o amor passar, né? Há uma série de causas que levaram a isso, né? A primeira é que a gente não entende mais que amar é, antes de mais nada, um deslumbramento com a pessoa, isto é, que muitas vezes isso é caracterizado nesses últimos 150 anos como uma espécie de impressão falsa e mentirosa, né? Mas, na verdade, o deslumbramento que uma pessoa que se apaixona pela primeira vez experimenta, essa, digamos, percepção da amada ou do amado como alguém absolutamente superior a mim, uma princesa, um príncipe valente, etc. e tal, na verdade, isso é uma descoberta da realidade metafísica dessa pessoa, né? Um ser humano, se a gente conseguisse enxergá-lo sem a camada de lixo de que ele está normalmente coberto, né? Uma camada de pecados, de mentiras, de ideias deformadas, de cinismo, de amargura, de tristeza, né? Tudo isso é um lixo assim, que praticamente encobre a pessoa como um todo. Se a gente conseguisse reenxergar as pessoas sem isso, né, realmente seria o caso de nos apaixonarmos e de ficarmos completamente deslumbrados, sem luzes próprias, né, diante disso. A primeira fase de um amor autêntico é a descoberta da maravilha que é a outra pessoa. No caso do amor de tipo erótico, do amor de apaixonamento, né? Isso se dá pela pessoa como um todo, mas do outro sexo, né? A pessoa que é diferente de mim. No caso do amor de amizade, isso se dá devagarzinho, mas até chegar ao ponto em que eu descubro que o outro é um outro eu, né? O poeta latino Horácio tem um poema que ele dirige ao navio que vai levar o seu amigo para longe, né? E nesse poema ele diz: e trate de cuidar bem, estou traduzindo livremente, né? Trate de cuidar bem da metade da minha alma. A descoberta da amizade é também um deslumbramento, embora um deslumbramento de tipo diferente. Ele é
um outro o meu igual. E nesse ponto a gente muitas vezes está, de certa forma, a modernidade está acertando, porque é comum agora as pessoas se chamarem de irmão. Ô irmão, meu irmão, e aí irmão, né? Mesmo que seja apenas uma amizade e até uma amizade relativamente distante, mas é isso mesmo, a descoberta do outro como meu irmão autêntico, né? Alguém que é tudo de mim, né? E ao passo no amor erótico é a descoberta da outra ou do outro, né? Como alguém que me complementa, sem o qual eu sou uma espécie de coleira sem cachorro, sem o qual né, eu não tenho finalidade na vida, sem o qual eu sou incompleto, sem o qual eu sou uma chave que não cabe em fechadura nenhuma, né? E isso é importante também, né? Ou até mesmo amores mais simples, o amor de convivência, de afeto, porque a gente tende a construir em torno de nós uma espécie de, eu penso às vezes, desculpem o prosaísmo da imagem, mas aqueles banheiros para pessoas mais velhas, com apoios assim, de metal para a pessoa poder se segurar, né? E outro aqui, e o banho, etc. E tal. Quer dizer, a gente, em toda a nossa vida nós somos sempre frágeis, é como se fôssemos de fato doentes, é como se fôssemos... e o pecado é quem faz isso, a doutrina católica do pecado original é uma das... Chesterton dizia que era o mais cientificamente, mais experimentalmente evidente dos dogmas, né? Quer dizer, aquilo que você toca com as suas mãos o tempo todo, né? E praticamente em cada situação da vida. A sua fragilidade por causa do pecado, a sua exposição ao sofrimento, à dor, a incapacidade de fazer as coisas que você realmente quer, como você quer, aquela espécie de gemido que São Paulo solta, né? Ao invés de fazer o bem que eu quero, faço o mal que eu não quero. Então, essa fragilidade faz com que a gente tenha, na verdade, que se cercar de apoios na vida, né? E esse que é uma forma de amor, né? O de poder confiar nas coisas, confiar sobretudo também, já não tanto na pessoa como um todo, mas aspectos das pessoas, né? Quer dizer, eu sei que essa pessoa é fiel, esse cara vai me dizer a verdade, esse cara inclusive é tão meu amigo que ele pode me dizer os meus defeitos e me ajudar a melhorar. Esse outro cara aqui é alguém que eu sei que procura o meu bem. Esse outro, né? Essa característica da minha esposa é algo que praticamente me tira 90% das preocupações que eu precisaria ter. Enfim, né? A gente cria ao redor de nós pessoas e coisas que são o nosso apoio e que nos permite viver melhor, né? E é um dos amores mais humildes e mais simples e mais duradouros, que é o simples afeto, o gosto de estar com as outras pessoas, etc., né? Há os amores que trazem prazer, né? O amor pela comida, amor pela diversão, amor pelo descanso, amor pelo esporte, amor pelo belo, né? Amor pela verdade. Esses amores todos, digamos, dão respiro e nos ajudam a encontrar a autêntica grandeza que deveria haver em nós, né? E que, como dito, está tantas vezes escondida embaixo de uma tonelada de lama. E tudo isso, hoje em dia, a gente, e percebo isso mais e mais com pessoas jovens que conversam comigo, a gente simplesmente não sabe mais lidar, não sabe mais encaixar essas coisas, né? Quer dizer, partimos com a expectativa errada para as outras pessoas. Não, eu caso com essa mulher porque ela vai me fazer feliz. E ela diz, e eu vou me casar com esse homem porque ele vai me fazer feliz. Está totalmente errado, né? Porque tudo bem, né? O amor é uma resposta
necessidade abissal que nós temos dentro de nós, uma espécie de buraco assim, sem fundo, um buraco negro, como se fala agora na astronomia, né? Que temos um buraco negro dentro de nós e precisamos de tudo e de todos para poder enchê-lo, pelo menos em parte, né? Mas, né, precisa haver essa descoberta da maravilha do outro e de que é algo muito maior e muito melhor do que eu sou capaz de merecer. E precisa haver o desejo de eu preciso estar à altura dessa pessoa, né? Portanto, eu preciso melhorar. Ela precisa me puxar para cima, né? E depois precisa haver o ato de entrega. Não, o que eu quero é passar o resto da vida servindo humildemente a essas pessoas. Tudo isso faz parte do amor e de qualquer tipo de amor desses que eu mencionei, né? E por isso mesmo, quer dizer, quando a gente vai com a expectativa centrada em nós mesmos, não, essa pessoa eu quero para mim e não eu existo para ela e eu já não me pertenço mais, né? Evidentemente, isso está fadado a pessoa já, digamos assim, assina o contrato de assassinato do futuro amor, do casamento futuro, né, quando entra com essas disposições. Não, eu quero que ela me faça feliz, eu quero que ele me faça feliz. Resultado, não, vocês não vão se fazer felizes, vocês vão se despedaçar um contra o outro, né? Dá para ver isso. E quando a gente entra com mesquinhez, que é o que tanta gente faz também, né? Quer dizer, não podemos ter filhos, porque um filho é uma responsabilidade muito grande, e porque um filho... Homem, quer dizer, você não está entendendo o mínimo do mínimo do mínimo sobre a vida, né? O Fernando Pessoa tem no Mensagem, ao falar da figura de Dom Sebastião, né, uma frase que diz: sem a loucura, o que é o homem, mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria, né? Quer dizer, uma pessoa que entra com essa disposição, eu não posso sofrer, eu não posso passar muita dificuldade, eu não posso assumir responsabilidades muito grandes, eu tenho que limitar os aspectos da minha vida, os mais importantes, números de filho, meu Deus, 15 filhos, isso seria... Eu não teria mais tempo para mim, mas é isso mesmo, sua besta, né? É exatamente isso, é para que você não tenha tempo de ficar pensando no seu umbigo e no bem-estar absoluto do seu umbigo, e que o seu umbigo não está nas condições de temperatura e umidade ideais, e que o seu umbigo... exploda-se o seu umbigo, exploda-se você, que aí você aprende a amar. Seja louco que você aprende a amar, né? Loucura é necessária para o amor. E não vale nem a pena tentar amar alguém se não é para amá-lo com loucura. O amor é um desatino, o amor é uma explosão de todas as limitações do nosso ser. E se não for isso, não funciona. Não existe, né? Bom, enfim, tudo isso que eu queria expor de uma maneira um pouco mais ordenada, um pouco mais clara, um pouco mais passo a passo, né? Mostrar como esses amores coincidem entre si, né? E como também, de certa forma, precisam ser tomados e abrangidos e elevados pela forma mais alta de amor, né? Uma que é o amor de benevolência, o amor de ágape, o amor da pessoa que reúne os seus amigos num banquete, né? Esse é o nome de ágape. E, por sua vez, essa forma de um amor precisa ser elevada na caridade, isto é, por causa do lixo todo que temos acumulado dentro de nós, à nossa volta, nas relações com as outras pessoas, em tudo isso, né? Nós muitas vezes temos um risco gravíssimo de cair no cinismo, e tantas vezes caímos. Isto é, de dizer,
No fundo, nada vale a pena, né? Isto aqui é uma prisão que eu vou ter que suportar durante algumas décadas. Então, eu vou me dedicar a ter o máximo de prazer possível dentro dessa estrumeira em que eu estou, né? E muito bem, fazer o quê? A vida é isso, é essa desgraça. É só quando a gente aprende a amar os outros com a sua miséria, com a sua pequenez, com a sua mesquinhez, com a sua sujeira, com o lixo que as encobre, né? Só quando a gente aprende que junto, complementando e sustentando todas as outras formas de amor, tem que haver misericórdia, o desejo de fazer bem às pessoas porque elas são pequenas, porque elas são doentes, porque elas sofrem, porque elas são limitadas. E por último, né, quando esse amor é sustentado pelo amor a Deus, né, no qual descobrimos aquilo que deveríamos e poderíamos ter sido, né, aí sim é que o amor atinge a sua plenitude. Hoje em dia a gente está brincando com fragmentos de amor, né? O amor é uma espécie de, sei lá, caça supersônico e a gente brincando com um aviãozinho de plástico lá, né? É absolutamente ridículo. A gente vive e constrói versões ridículas, diminuídas, irônicas e, portanto, totalmente ineficazes de amor. E é com isso que a gente passa a vida brincando e depois se sente frustrado, vazio, sem sentido para a sua vida e sem razão de ser, né? Num certo sentido, precisamos recuperar ou redescobrir o que é o amor, né? E é isso que eu gostaria de pôr, digamos, em termos mais claros e bem expostos ao longo de um tempo.